de força e fé em meio às tempestades. Amiga querida, hoje Deus quer falar profundamente ao seu coração sobre confiança em meio às tempestades da vida. Eu não sei o que você está enfrentando, mas Ele sabe exatamente as lutas, os medos e as incertezas que rondam o seu coração. E é por isso que eu quero compartilhar com você a história de Pedro, quando ele teve a coragem de sair do barco e andar sobre as águas em direção a Jesus. No livro de Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22, nós vemos os discípulos de Jesus enfrentando uma situação difícil. Eles estavam em um barco, atravessando o mar da Galileia, quando uma forte tempestade os atingiu. O vento era contrário, as ondas estavam furiosas, e o medo começou a crescer no coração de cada um deles. Amiga, talvez hoje você também esteja sentindo os ventos fortes da vida soprando contra você. Talvez as ondas dos problemas, das angústias, das preocupações estejam batendo forte no seu barco. Mas eu quero te lembrar de uma coisa: Jesus está com você, assim como ele estava com os discípulos naquela noite. De repente, no meio da escuridão e da tempestade, os discípulos viram algo incrível. Eles viram Jesus caminhando sobre as águas, indo em direção ao barco deles. Mas, ao invés de se acalmarem ao verem o Mestre, eles ficaram ainda mais apavorados, achando que era um fantasma. Amiga, quantas vezes, no meio das nossas tempestades, nós também não reconhecemos Jesus? Às vezes, estamos tão focadas nos nossos medos e nas dificuldades que não conseguimos perceber que Ele está ali, bem ao nosso lado, pronto para nos ajudar. Mas Jesus, com toda a sua graça e amor, falou com eles: coragem. Sou eu. Não tenham medo. Amiga, essas palavras ecoam até hoje para nós. Em meio às suas tempestades, Jesus está te dizendo: coragem, amiga. Sou eu. Não tenha medo. É Ele, o nosso Salvador, que está presente em cada momento, em cada luta, em cada desafio. Foi então que Pedro, com uma fé ousada, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. E Jesus simplesmente respondeu: venha. Amiga, às vezes, em meio às tempestades, Jesus nos chama para fazer algo que parece impossível, assim como chamou Pedro para andar sobre as águas. Talvez Ele esteja te chamando para dar um passo de fé, para sair da zona de conforto, para confiar nele mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Pedro saiu do barco, e enquanto ele manteve seus olhos fixos em Jesus, ele andou sobre as águas. Isso é poderoso, amiga. Quando mantemos nossos olhos fixos no Senhor, quando confiamos nele de todo o coração, Ele nos faz caminhar por cima das águas das adversidades. Ele nos dá força para fazer o impossível, para enfrentar os ventos e as ondas com coragem. Mas algo aconteceu. Pedro começou a olhar para o vento forte, e naquele momento, o medo tomou conta dele, e ele começou a afundar. Amiga, não é assim que muitas vezes acontece conosco? Quando desviamos nossos olhos de Jesus e começamos a focar nas dificuldades, o medo invade o nosso coração e, de repente, começamos a afundar nas nossas preocupações, nas nossas dúvidas, nas nossas incertezas. Pedro, ao sentir que estava afundando, gritou: Senhor, salva-me. E o que Jesus fez? Imediatamente, ele estendeu a mão e segurou Pedro, dizendo: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Amiga, o amor de Jesus é tão grande que, mesmo quando a nossa fé é pequena, mesmo quando vacilamos, Ele está sempre pronto para nos segurar e nos levantar. Ele não nos deixa afundar nas nossas lutas. Ele sempre estende a sua mão para nos resgatar, para nos fortalecer, para nos dar força. Hoje, Jesus está te chamando para fazer como Pedro, sair do barco e caminhar em direção a Ele, confiando que, com os olhos fixos nele, você não vai afundar. Talvez você esteja enfrentando uma tempestade financeira, ou quem sabe uma crise no seu relacionamento, ou até mesmo um desafio na sua saúde.
Não importa qual seja a tempestade, Jesus está com você, e Ele te convida a confiar em Ele. Amiga, eu te encorajo hoje a olhar para Jesus, a manter os seus olhos fixos em Ele. Não se deixe abalar pelo vento ou pelas ondas. Sim, as dificuldades são reais, mas o poder de Deus é ainda maior. E quando você se sentir fraca, quando você sentir que está afundando, lembre-se que Jesus está sempre pronto para segurar a sua mão e te levantar. Ele é o seu socorro, a sua força em tempos de angústia. E mais, amiga, quando Jesus e Pedro voltaram para o barco, a tempestade cessou. E todos que estavam no barco adoraram Jesus, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Amiga, quando você coloca sua confiança no Senhor e permite que Ele te guie em meio às tempestades, não apenas a sua vida será transformada, mas as pessoas ao seu redor também verão a glória de Deus através de você. Sua fé pode impactar e inspirar outras vidas. Hoje, eu faço um apelo ao seu coração. Se você está enfrentando uma tempestade, clame ao Senhor, confie nele, e deixe que Ele te guie pelas águas. Se você tem se sentido fraca, se tem olhado demais para as ondas ao seu redor, peça ao Senhor para renovar a sua força. E quando Ele te chamar para sair do barco, vá com fé, sabendo que Ele está com você em cada passo. Compartilhe essa mensagem, amiga. Quantas mulheres estão enfrentando tempestades, quantas estão precisando ouvir que Jesus está ao lado delas, estendendo a mão. Seja um instrumento nas mãos de Deus para levar esperança e encorajamento. Lembre-se, Jesus é a sua força, o seu refúgio, e Ele jamais vai te deixar afundar. Confie nele. O Senhor está com você. E, no tempo certo, a tempestade vai cessar, e você verá a glória de Deus em sua vida. Amiga, que essa mensagem te inspire a continuar caminhando em fé, mesmo em meio às tempestades. E que, assim como Pedro, você tenha a força e a coragem para sair do barco e confiar em Jesus.